Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente aos assuntos teatrais. No vídeo de hoje, eu quero propor uma questão de teatro. O que você pensa a respeito da gratuidade no teatro? Vamos conversar sobre isso? Da estudantada que não tem vez. Aqui no meu teatro, grupo de 4 paga por 3. Um dia desses, eu estava lendo esse livro aqui, ó. O Teatro é Necessário, de Denis Guénon. Esse livro foi escrito por ele em 1996 e editado, publicado na França em 1997. Aqui no Brasil, o livro foi publicado pela editora Perspectiva em 2004, com uma tradução da Fátima Saad. A Fátima é professora, doutora, ligada à Unirio e também ligada ao grupo Teatro do Pequeno Gesto. O livro foi escrito por Denis Guénon, é um autor, ele é francês, diretor de teatro, ator, dramaturgo, professor na Universidade Sorbonne, Paris 4. No final do livro, o autor faz uma espécie de conclusão, onde ele alinha diversas propostas de renovação do teatro, de reencontro do teatro com o seu público, através da não representação e do jogo no teatro, etc. e tal. Mas ele também sugere algumas atitudes que poderiam revitalizar, relançar, retomar o teatro. E lá pelas tantas, ele diz que a economia do teatro, a política econômica que permeia a cultura, não poderia ficar de fora dessa discussão. Ou seja, não tem como revitalizar o teatro e deixar de fora da discussão ou desses procedimentos a política econômica. Ele fala que os financiamentos deveriam ser reorganizados e repensados a partir de uma nova lógica. Uma lógica que não pensasse apenas no público que já frequenta o teatro, que ele chama de reduzidas camadas sociais semi-abastadas. Elas são abastadas financeiramente e abastadas culturalmente. É essa classe que frequenta o teatro atualmente. Ele acha que nós teríamos que ampliar esse horizonte. Então, pela gratuidade no teatro. O Denis Guénon coloca no livro dele, Teatro Necessário, uma citação do Stanislavski. No livro Minha Vida na Arte, o Stanislavski conta o seguinte: estourou a Revolução de Outubro. A Revolução Russa, em 1917, toma conta, incendeia a Rússia, e aí o Stanislavski escreve: os espetáculos foram declarados gratuitos. Durante 1 ano e meio, não houve venda de entrada e as entradas eram enviadas diretamente às repartições e às fábricas. E tão logo o decreto saiu, nós, os artistas, o pessoal do Teatro de Arte de Moscou, nós nos vimos cara a cara com espectadores totalmente novos para nós, muitos dos quais, talvez a maioria, desconhecia não só o nosso teatro, mas qualquer outro teatro. Ontem frequentava o teatro um público misto, entre os quais haviam intelectuais. Hoje estávamos diante de uma plateia absolutamente nova que não sabíamos como abordar. E nem ela sabia como vir a nós, como viver conosco no teatro. É claro que no primeiro momento, o regime e o clima no teatro tiveram que modificar-se imediatamente. Tivemos que começar tudo de novo, de ensinar um espectador primitivo, palavra do Stanislavski, em relação à arte, a permanecer em silêncio, não conversar, sentar-se a tempo, não fumar, não comer nozes, tirar o chapéu e não trazer salgadinhos e nem comê-los na plateia. E aí o Guénon faz o seguinte comentário a respeito dessa citação. Evidentemente isso foi no tempo da Revolução, 1917, né? Não é o nosso caso e essa história durou apenas 1 ano e meio. Mas a leitura dessas linhas nos faz bem. Os homens de teatro devem, hoje em dia, 1996, 97, recolocar a questão da gratuidade no centro de seu pensamento,
sem pretender aplicá-la de chofre e em toda parte, mas reconhecendo nela o verdadeiro futuro do teatro, sem o que a sua existência, como pequeno privilégio social, não poderá ser abalada. É preciso trabalhar para isso, em lugar de afastar a hipótese com um gesto de raiva ou de desdém e com o auxílio de algumas banalidades culturais ou comerciais. E aí, aqui eu coloco essa proposta. O que você pensa a respeito da gratuidade no teatro? Será que isso seria bem-vindo? Essa proposta poderia ser bem-vinda quando a gente retomar, quando passar esse momento da pandemia, quando a gente retomar o reencontro no teatro, quando retomar as salas de espetáculos? Será que isso seria benéfico? Será que seria uma atitude positiva? Bom, fica lançada aqui essa pergunta. Qual a sua opinião a respeito da gratuidade no teatro? Escreva aí, comente, coloque nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho, inscrever-se no canal. E eu vou além. Eu peço que você aí que já está inscrito, me ajude a divulgar o canal para outras pessoas, outros artistas, outros colegas do teatro, que ainda não sabem da existência desse canal aqui e que possam se juntar a nós para conversar, para debater os assuntos teatrais, tá bom? Muito obrigado, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Aqui no meu teatro, grupo de 4 paga por 3.